Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome, lads! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melwood Pub, aqui pelas ondas de rádio do YouTube. Estamos de volta para a primeira edição de 2017. Muito feliz de ter a sua companhia, a sua audiência aqui no youtube.com/Maurício Cola, também no @MelwoodPub no Twitter e no facebook.com/MelwoodPub. Você é sempre o nosso parceiro, claro, sempre o nosso agradecimento a você que nos ouve e que nos segue nas redes sociais. E entre os destaques do programa de hoje, você vai ter, como momento Você Sabia, os jogadores que mais vezes balançaram as redes com a camisa do Liverpool. Vamos falar também sobre o momento da temporada, tivemos vários jogos neste fim de ano, início de 2017, e claro, destacar a tabela da Premier League e o que vem pela frente. Temos o momento Player Profile, vamos destacar aí um dos nossos xerifes, Ragnar Klavan, ele que vem se destacando desde a lesão de Joel Matip, e é claro, você vai conhecer um pouco mais sobre o estoniano. E também vamos ter um depoimento da galera, o quadro está de volta nesta edição. Esses são os destaques e, claro, no fim do programa vamos dar uma pequena ilustrada sobre o que virá nas próximas edições do Melwood Pub. Teremos algumas mudanças, mas, claro, você vai ouvir ao longo do programa com mais calma. Esses são os destaques desta edição do nosso Melwood Pub e é hora de lançar a vinheta do Você Sabia? Momento Você Sabia? Vamos ao momento de curiosidade no programa Você Sabia? No último programa eu já falei daqueles que mais jogaram pelo Liverpool. Hoje vamos falar daqueles que mais balançaram as redes com o manto red. Citarei neste quadro então os 10 jogadores que mais gols fizeram pelo nosso time. Em 10º lugar está o atacante Jack Parkinson, com 130 gols. Ele jogou nos Reds entre 1913 e 1914. Parkinson tem pelo Liverpool um título da segunda divisão em 1904 e 1905. Jogou também pelo Bury em 1914 e 15 e teve 2 partidas pela seleção inglesa. O 9º maior artilheiro do Liverpool, o atacante Harry Chambers, com 151 gols marcados. O jogador vestiu a camisa do Red entre 1915 e 1928. Chambers ainda jogou no West Bromwich, Oakengates Town e também no Hereford United. Pela seleção inglesa, Chambers fez 8 gols e marcou 5 tentos. Em 8º está um dos jogadores mais conhecidos da história recente do Liverpool. Eu falo do atacante Michael Owen. Ele tem 158 gols. O atleta jogou nos Reds entre 1996 e 2004. Em Anfield, Owen venceu a FA Cup de 2000 e 2001, as Copas da Liga de 2000 e 2001 e 2002 e 2003, além da Community Shield de 2001, a Copa da UEFA de 2000 e 2001 e a Supercopa da UEFA de 2001. Quando Owen era jogador do clube, ele ganhou a honraria da Bola de Ouro no ano de 2001, prêmio esse da revista France Football. O Owen ganhou esse prêmio é que é da estirpe de jogadores de Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, outros como o Lev Yashin, o Aranha Negra, Eusébio, Bob Charlton, George Best, Gerd Müller, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Paulo Rossi, Michel Platini, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Lothar Matthäus, Marco Van Basten, Roberto Baggio, Hristo Stoichkov,
Ronaldo, Zinedine Zidane, Rivaldo, Luiz Figo, Andrei Shevchenko, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Cristiano Ronaldo, Messi. O cara tem que ser de um nível para ganhar esse prêmio. Então você já vê o que o Owen fazia na sua época de Liverpool. Falando ainda do Owen, ele ainda jogaria em Real Madrid, Newcastle, Manchester United e Stoke City. Pela seleção inglesa, foram 89 jogos com 40 gols, 3 Copas do Mundo e 2 Euros no currículo. O sétimo que mais balançou as redes com a camisa do Liverpool foi o lendário atacante King Kenny Dalglish, com 172 gols. O nosso rei jogou no Liverpool entre 1977 e 1990. Antes de jogar no maior da Inglaterra, ele jogou no Celtic, que é a equipe de sua cidade natal, Glasgow. O Dalglish treinou o Liverpool entre 1985 e 1991 e também entre 2011 e 2012. Em campo, ele foi campeão inglês por 6 vezes. Ele tem a FA Cup de 1985-86, ganhou 4 Copas da Liga, 7 Charity Shield, 3 Champions League e a Supercopa da UEFA de 77. Como técnico, ele tem só 3 títulos ingleses com o Liverpool, além de 2 FA Cup, a Copa da Liga de 2011-2012, a Supercopa inglesa de 85-86 e 4 Charity Shield. Kenny Dalglish não é à toa que é o nosso rei, porque não só dentro de campo, mas também na casa-mata ele foi um vencedor. Em sexto está o atacante cria da casa, Robbie Fowler, com 183 gols. O jogador esteve no Liverpool entre 1993 e 2001 e entre 2006 e 2007. Bom, pelos Reds, o Fowler foi campeão da FA Cup e da Copa da UEFA em 2000 e 2001, além de 2 Copas da Liga, uma delas em 2000 e 2001, um triplete. Também tem uma Supercopa da UEFA em 2001. Pela seleção inglesa, Fowler tem 26 jogos e 7 gols. Fez parte da seleção inglesa em 2 Euros e na Copa do Mundo de 2002. O atacante passou ainda por Leeds United, Manchester City, Cardiff City, Blackburn Rovers, North Queensland Fury e Perth Glory da Austrália e também pelo Muangthong United da Tailândia, clube que ele também treinou. O quinto maior artilheiro Red é o meia Steven Gerrard, com 186 gols. Bom, Steve dispensa apresentações, não é verdade? Ele jogou no clube entre 98 e 2015, jogou ainda entre 2015 e 2016 no LA Galaxy. Pelo Liverpool, Gerrard ganhou 2 FA Cup, 3 Copas da Liga, a Community Shield de 2006, a Champions League de 2004 e 2005, a Copa da UEFA de 2000 e 2001 e também a Supercopa da UEFA de 2001. Pela seleção inglesa disputou 114 jogos, marcou 21 gols. Além da faixa de capitão, no seu currículo pela seleção inglesa, ele tem 2 Euros e também 3 Copas do Mundo. Em quarto lugar está o winger Billy Liddell, com 228 gols. Agora estamos falando de gente grande. O escocês esteve no Liverpool entre 1938 e 1961. Ele foi campeão inglês pelo seu único clube na carreira em 46-47. Foi uma figura tão significativa no Liverpool que recebeu o apelido dos Colpites de Liddellpool. Na terceira posição está o atacante Gordon Hodgson, com 241 gols. O sul-africano jogou nos Reds entre 1925 e 1936. Jogou ainda por Aston Villa e Leeds United. Ele jogou 2 partidas pela seleção sul-africana e ainda jogou pela seleção inglesa em 3 oportunidades. Em segundo está o atacante Roger Hunt, com 286 gols marcados. Ele jogou no Liverpool entre 1958 e 1969. O Hunt ainda jogou pelo Bolton Wanderers e também pelo Lanark. Nos Reds, ele tem 3 títulos ingleses, um deles da segunda divisão, a FA Cup de 64-65 e a Charity Shield de 64, 65 e 66. Falando em 1966, Roger Hunt foi campeão do mundo com a seleção inglesa na Copa do Mundo sediada no país. Pelo English Team, Hunt jogou 34 vezes e marcou 18 gols. Esteve na campanha campeã de 66 e também fez parte do grupo inglês da Copa de 62 no Chile e da Eurocopa de 1968, onde a Inglaterra foi terceira colocada. E o jogador que mais vezes fez o torcedor Red pular nas arquibancadas, pubs, em frente à TV ou então com o rádio colado no ouvido foi o atacante Ian Rush. Ele fez a marca insuperável de 346 gols.
assim, é muita vez para botar a peronha no fundo do barbante e levantar o capim. Esse cara fedia gol. O galês jogou no Liverpool entre 1980 e 1987 e entre 1988 e 1996. Ele chegou ao Liverpool do Chester FC e ainda jogou na Juventus da Itália, no Leeds United, Newcastle, Sheffield United, Wrexham do País de Gales e também no Sydney Olympic da Austrália. Nos Reds, o Rush venceu 5 títulos ingleses, 3 FA Cup, 5 Copas da Liga, 3 Charity Shield e 2 Champions League. Foi goleador do Liverpool em 8 temporadas. O Rush é o maior artilheiro da história da seleção do País de Gales, com 28 gols. É o segundo maior goleador da história da FA Cup, com 44 gols, atrás somente de Henry Kirsham, do Notts County, que marcou 49 gols, ainda no século XIX. Se contarmos somente o século XX em diante, é o maior goleador. E ele divide o posto de maior artilheiro da Copa da Liga com Geoff Hurst, com 49 gols. E claro, o Ian Rush é o maior goleador da história do Merseyside Derby, com 25 gols em cima do Everton. Toda vez que o torcedor Toffee escuta o nome de Rush, é claro que dá aquele calafrio e aquele medinho. Depois de ouvirmos um pouco de curiosidade no programa, é hora de ouvir a galera, é hora então de trocar a trilha e a vinheta, porque agora é o momento dos depoimentos da galera. Depoimentos da galera. O momento Depoimentos da galera, claro, é o espaço que nós damos ao nosso ouvinte, nosso participante aqui direto do nosso programa, nosso torcedor Red, parceiro. Eu trago o depoimento de uma pessoa que é uma das pessoas que mais dá apoio a esse programa, uma das pessoas mais queridas aí das páginas do Liverpool, é a Jaine Oliveira, ela do EF Brasil, grande parceira do programa, uma das pessoas mais carismáticas das páginas do Twitter. Enfim, uma pessoa aí que vai contar a sua história, que é muito legal. Só ouça! E aí galera, meu nome é Jaine, sou cofundadora do Enfield Brasil com o Celso, e a minha história com o Liverpool está diretamente ligada à minha história como fã do Michael Owen. Eu sei que muitos não gostam dele, né, mas enfim, não revirem os olhos antes, por favor. Então, eu conheci o futebol inglês em 2002, na Copa do Mundo da Coreia e Japão. O Brasil jogou contra a Inglaterra, naquela famosa partida do gol do Ronaldinho de falta, né, antológico. Mas o placar foi aberto pelo, na época, jogador do Liverpool, Michael Owen, depois de uma falha bizonha do Lúcio, enfim. O Brasil ia ganhar aquela Copa, de qualquer forma, mas foi ali que eu comecei a prestar mais atenção no futebol inglês e principalmente no Owen. E também, como fã de videogame, sempre que eu procurava jogar a partir dali, eu jogava com o Liverpool por causa do jogador. E também não tinha muito acesso às partidas por causa da época, né? Dificuldade de transmissão dos jogos. E até por causa da idade, eu tinha lá meus 14 anos e minha prioridade era jogar bola, né? Não assistir. Aí eu acabei não acompanhando muito o time do Liverpool, os jogos e etc. Aí o Owen saiu do Liverpool, né? Essa história do ódio. E eu continuei fã dele, mas continuei sempre de olho no Liverpool, de alguma forma. Aí, em 2005 eu assisti o Milagre de Istambul e meio que me apaixonei de vez, né? E comecei a olhar mais para outros jogadores também naquela oportunidade, para o Gerrard principalmente, a Alonso, enfim. Aí depois disso eu me lembro de acompanhar também os rumores sobre a volta do Owen ao futebol inglês, e eu ficava torcendo, né, para o Owen voltar para o Liverpool e tudo mais. Mas não deu certo. E aí foi em 2007 que eu concluí de fato que era torcedora do Liverpool, porque eu assisti aquela campanha dos Reds na Champions League, sofri feito cão com a derrota para o Milan na final, e foi ali que eu me dei conta que era de fato fã do clube, e agora estamos aqui 10 anos depois. Foi assim que tudo começou.
É isso, galera. Valeu pela preferência, por nos acompanhar. E é isso. Um abraço para todo mundo. Valeu. Valeu, Maurício. Muito bem, você ouviu a Jaine Oliveira, nossa grande parceira aqui do programa Melwood Pub, ela que é do Enfield Brasil, que, caso você não saiba, nós temos o nosso programa lá no Enfield Brasil. Vá lá então no blog enfieldbrasil.blogspot.com.br, lá você vai conseguir encontrar todas as edições do Melwood Pub. E além disso, aproveitando para falar do blog Enfield Brasil, vá lá então e confira a coluna Player Profile, que eu, Maurício Simões, escrevo, falo dos jogadores que por lá passaram. É realmente muito bacana o conteúdo e, claro, acompanhe todos os outros conteúdos que tem lá no blog, vale a pena conferir. Grandes parceiros aí do blog Enfield Brasil no Twitter, @EnfieldBR. E você que quer participar com um depoimento, não só falar de como você se tornou torcedor do Liverpool, e também para falar qual jogador você gostaria que o Liverpool contratasse, entre em contato conosco na @MelwoodPub no Twitter e também entre em contato conosco no facebook.com/MelwoodPub. A sua participação é extremamente importante para nós. Mande o seu depoimento contando que jogador você gostaria de ver no Liverpool. Conte para nós como você se tornou um Red e acompanhe todas as outras edições dos depoimentos da galera nas edições anteriores do nosso programa. Vá lá então, youtube.com/Maurício Cola, e você vai acompanhar lá os podcasts que já foram lançados, as 3 edições do programa. E já que falamos do momento dos depoimentos, é hora de outro momento. Vamos trocar então a vinheta, agora é o momento da temporada. Momento da temporada. E nesse momento da temporada, vamos destacar a classificação da Premier League. Começando, na verdade, fazendo uma breve recapitulação dos últimos jogos, desde o último programa. Vencemos o Stoke City por 4-1, vencemos o Manchester City por 1-0 e empatamos com o Sunderland fora 2-2. O jogo contra o Stoke City começou com os velhos problemas de defesa, falhas defensivas, até um pouco de falha que respinga no goleiro, e depois o segundo tempo foi excelente. O time voltou a brocar como vinha brocando jogando em casa. Sorte que as coisas se acertaram, o Liverpool foi muito bem. Falando do jogo do City, foi um jogo tenso, um jogo onde o Liverpool teve um pouco de dificuldade, o jogo foi um pouco complicado. O City vendeu caro o resultado, foi um jogo duríssimo e foi tenso. O Liverpool conseguiu ser melhor que o City na boa parte da partida e depois o jogo se equilibrou, o City conseguiu fazer algumas coisas. O jogo foi complicado, mas vencemos. Um outro adversário top 5 da competição. Valeu demais essa vitória, tanto quanto valeu a vitória sobre o Stoke. O jogo contra o Sunderland tinha tudo para ser aquele jogo encardido, que desse realmente uma dificultada na nossa vida. Um jogo que tinha tudo para dar uma ruim, né? Saímos na frente, no entanto veio um gol de pênalti do Defoe, aí veio o nosso segundo gol. E aí veio o lance fatídico do segundo gol do Sunderland, do pênalti. Primeiro, uma falta extremamente duvidosa. E depois o Mané abre os braços achando que é um bonecão de posto, né? Lamentável, o jogador da experiência do Mané abriu os braços na falta. O fato da falta ser muito duvidosa não anula o que poderia ter sido evitado. Se ele não tivesse botado a mão na bola, aquela falta que não teria existido não teria dado em nada. E o jogo teria terminado 2-1, claro, isso se a gente levar no condicional. Mas é complicado. O jogo contra o Stoke City, o time começou mal, depois deu a volta por cima, jogou muito bem, o time se encontrou. Contra o City, o Klopp deu uma alterada no time para justamente dar uma quebrada no estilo do Guardiola. Funcionou em boa parte do jogo. No segundo tempo, o time começou a perder um pouco de terreno para o Manchester City. O jogo começou a pender pro lado do City e o técnico Klopp teve que fazer algumas mudanças, algumas alterações que fossem para recuperar o jogo. E aí ficou a vitória por 1-0, bem comemorada. Acho que nada mais justo que comemorar uma vitória sobre o City, o tão falado City do Guardiola. O Pep Guardiola tá tendo muito trabalho na Premier League, o que não seria nenhuma surpresa para quem realmente conhece a liga, né? E voltando a falar sobre o jogo do Sunderland, tem que se analisar. O time fez um jogo no dia 31, no dia 2 já tá jogando de novo. Complicado, né?
um jogo no sábado e outro na segunda-feira. Pô, é complicado, o jogador não vai aguentar a pressão, na verdade não vai aguentar a sequência tão pesada de jogos. O calendário inglês, em comparação a outros do futebol europeu, ele penaliza demais o jogador, fisicamente. É um calendário que exige demais. O mês de janeiro ele é muito exigente pro jogador do futebol inglês, principalmente aqueles times que têm competição europeia. É claro que as competições europeias só voltam em fevereiro, mas igualmente é exigente. O mês de janeiro ele é muito exigente. Por quê? Tem muitos jogos do Campeonato Inglês em pouco espaço de tempo, tem jogos da FA Cup, tem jogos da Copa da Liga, é muito compromisso para pouco tempo. O mês de janeiro ele é muito extenso em número de partidas, mas é complicado. Se você comparar com a Bundesliga, é muito absurda a diferença. A Bundesliga só volta a jogar lá no fim do mês de janeiro. Claro, eles têm menos times na liga, dá pra fazer isso. É uma organização diferente da Inglaterra. Você vê até as outras ligas tendo um espaçamento menor. É um calendário muito exigente e é esse tipo de coisa que complica. Os jogos são muito próximos um do outro, apesar das distâncias serem muito menores. O futebol inglês, ele realmente é um futebol intenso, e os jogadores tiveram que dar uma tirada de pé contra o Sunderland para não sentir demais fisicamente. É complicado. Dá para entender a tirada de pé, mas é complicado do ponto de vista da disputa do título. O Liverpool estava a 6 pontos do Chelsea no primeiro momento, antes do jogo, contra o Sunderland. E aí aconteceu o que aconteceu na partida, né, de tomar um gol no final, que o torcedor realmente fica bastante contrariado com o resultado, mas é do jogo, né, da liga. A exigência é essa. Se você não mata o jogo antes, pode acontecer um erro de arbitragem que pode definir o jogo. O futebol é assim. Qualquer coisa como uma expulsão, uma falta mal marcada pode afetar o andamento do jogo. Sabe, o futebol é assim. Não é porque é com a gente que é isso. A arbitragem, ela tem suas falhas nos dias de hoje. E a Premier League também não está fora disso, né? Muito se fala da arbitragem aqui no Brasil, que é muito ruim. Realmente é muito ruim. Mas não está muito longe o nível da arbitragem em relação aos outros lugares. A Premier League, esse jogo do Arsenal contra o Bournemouth, é complicado. O futebol inglês exige muito e não é só botar culpa no árbitro, tem que se analisar o contexto. O time teve pouco tempo para se preparar para esse jogo, veio de um jogo duríssimo contra um rival direto na briga pelo título. Não dá para condenar os jogadores por estarem com energia a menos nesse jogo. E o time viajou para jogar fora de casa, pegar uma equipe que realmente ia dificultar a vida. Enfim, o jogo com o Sunderland tinha esse contexto de que seria difícil e que provavelmente pontos poderiam ser perdidos. O Liverpool é muito melhor que o Sunderland, mas é do futebol. A gente não pode achar que vai ser tudo fácil, que a gente vai, ou então que a gente vai ganhar tudo. Campeonato de pontos corridos é assim. Bom, e falando da tabela da Premier League, o Chelsea lidera com 49 pontos. Eles perderam por Tottenham. Felizmente, o Liverpool teve sorte do Chelsea enfim perder. Isso é bom, porque o Chelsea vai dar uma quebrada na confiança deles, porque eles vinham de uma sequência absurda de vitórias. E perder para um rival como o Tottenham não é assim. Derrotas para times rivais pesam. E é difícil o torcedor não sentir, o jogador não sentir uma derrota numa partida da importância como essa. O Chelsea tem 49 pontos, o Liverpool tem 44, o Tottenham tem 42, o City tem 42. Aí vem o Arsenal com 41, lá brigando por outras vagas na Liga Europeia, e o Manchester United tem 39. Esses são os principais times que brigam aí na Premier League. Bom, Chelsea, Liverpool, Spurs, City e Arsenal estão na briga pelo título. O United pode até descartar, mas 10 pontos é 10 pontos. E vamos dizer que eles correm por fora. O Tottenham entrou na briga, inevitavelmente. O Liverpool está a 2 pontos à frente deles. É preferível ver o Tottenham encostar do que o Chelsea disparar. 5 pontos dá para tirar. 2 pontos para o Tottenham dá para abrir e tirar esses 5 pontos do Chelsea. Se você aí olhar o campeonato inglês em outras edições e ver situações assim de times que estavam muito atrás e conseguiram buscar, é assim que funciona o pontos corridos. Não adianta você ser líder na metade se você não é líder na última rodada. Eu vou mais uma vez falar, pontos corridos é igual a 500 milhas de Indianápolis. Você pode ser
o líder da primeira à antepenúltima volta ou até a penúltima volta, mas se você for o segundo colocado na última volta, de nada vai ter valido. Você pode ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, quarto, terceiro, segundo, da primeira à penúltima volta, mas se você liderar a última volta, você vai ser o vencedor e vai ter a glória. É assim que funciona pontos corridos. O que importa é estar em primeiro na última rodada. Tem que chegar na penúltima rodada vivo. Nem que seja líder, vice-líder, terceiro com chance de ser campeão. É isso que importa. Na próxima rodada vai ter o Manchester United, é um clássico. O jogo é fora, é jogo difícil. Como o Manchester tá no meio ali do bolo, não tá muito na briga pelo título, e também tá só especulando uma vaga nas Copas Europeias, olha, é complicado. Eles não estão muito longe da gente, dá pra ver, são 5 pontos de frente pro Manchester United, e jogo lá é jogo duro. Dá pra ganhar porque é clássico. Se o Chelsea perder outra vez, o empate é ótimo. Claro que tem City e Tottenham perto, então uma vitória seria o ideal. Perder, empatar seria realmente, pro contexto do campeonato, seria complicado. Bom, e esse jogo com o Manchester United, ele é importantíssimo do ponto de vista do campeonato. A gente tem que ganhar mesmo. O empate, dependendo do contexto, não é um resultado, nossa, que tragédia. Empatar com o Manchester fora, teoricamente, não é um resultado ruim, porque é um clássico. E normalmente a gente corre o risco maior de perder pontos em jogos dessa magnitude. Como a gente está na briga pelo título, o Liverpool não pode se dar ao luxo de perder pontos. Aí que tá. Então, é um jogo que o Liverpool tem que entrar para ganhar. Ganhar é possível? É muito possível. Então, o time tem que botar a cabeça no lugar a tempo, né? Passar então pelos compromissos das Copas e entrar focado nesse jogo contra o United, porque dá para ganhar sim. Dá pra ganhar sim, não dá. O que não pode, na verdade, é a gente tirar o otimismo da gente. O Liverpool tem a 5 pontos do Chelsea. Tem muita condição, porque tem metade do campeonato pra rolar. O campeonato é longo, tudo pode acontecer ainda. Tem 4 meses ainda de campeonato pra rolar. Muita banda pra tocar. Os nossos rivais não estão exclusivamente dedicados à Premier League. Bom, nós e o Chelsea apenas estamos dedicados única e exclusivamente à Premier League. Tottenham, City, Arsenal, United, esses aí terão compromissos pelas Copas Europeias. Em algum momento eles vão ter que pensar, vamos jogar valendo a Copa Europeia, que a gente está jogando, ou vamos levar a sério a Premier League? Tudo vai valer do contexto. Então, o importante é o Liverpool se manter no seu patamar, tentar se desgarrar de quem vem atrás, para na hora que a situação apertar para eles, em termos de calendário, é pra gente estar em vantagem, para eles saírem de fato dessa briga pelo campeonato inglês e fazer eles se dedicarem às Copas Europeias e o Liverpool ter só o Chelsea para se preocupar. Então, é isso. O campeonato tem que ser jogado jogo a jogo, não pode perder pontos contra os times pequenos e focar em jogar tudo contra os grandes, mas manter o olho aberto e manter a pegada que tem nos jogos grandes com os times pequenos para evitar o que aconteceu contra o Sunderland. É para tentar evitar qualquer zebra. Esse é o mantra, jogo a jogo, tentar ganhar da melhor forma possível dos pequenos e tentar superar os outros adversários do mesmo tamanho. Não tem muito mistério, o campeonato é esse, temos aí uma briga aberta ainda, o Chelsea está um pouquinho longe, mas está aberta a briga, pontos corridos. Tudo pode acontecer, o Liverpool teve uma sequência ruim e agora quem sabe o Chelsea pode ter uma outra sequência ruim no campeonato e dá pra gente encostar. Então só não pode descuidar de quem vem atrás. O campeonato é longo e a briga também pode ganhar outros integrantes. E depois do momento da temporada é hora da gente trocar a trilha e a vinheta pro momento Player Profile. Continue! Momento Player Profile. Muito bem, agora a trilha já identifica o momento Player Profile aqui no programa, aquele momento em que você acompanha um pouco mais sobre os jogadores do Liverpool.
Esse quadro é inspirado nos textos da coluna Player Profile no blog enfiobrasil.blogspot.com.br. Vá lá no Enfio Brasil e confira todas as edições da coluna Player Profile. Você vai conhecer a turma que joga no nosso clube, o Liverpool. Desta vez nós vamos falar de um daqueles caras que cresceu na vida, né? Um cara que é xerifão. Ele chegou no Liverpool nessa temporada, veio de baixo, um jogador que veio do futebol alemão e tem uma carreira muito bacana, um jogador que cresceu durante a temporada, ganhou espaço com a saída do Matip por lesão, então inevitavelmente foi um jogador que entrou no time e correspondeu em campo. Eu falo de Ragnar Klavan, zagueiro da Estônia e também nosso zagueiro desde o meio do ano. Ragnar Klavan vem da nem tão conhecida nação Estônia. Ele já é um tanto experiente, tem 31 anos e chegou à Inglaterra comendo pelas beiradas. Aos 6 anos, em 1991, Klavan iniciou sua jornada no futebol na base do Tulevik, time de sua cidade natal, Viljandi. Foram 9 anos dentro da base do Tulevik até sua estreia profissional em 2001 pelo Elva, clube então na 4ª divisão estoniana. Ragnar Klavan era bem jovem na época de estreia no profissional, ele só tinha 15 anos. No Elva foram 25 jogos e 5 gols. No ano seguinte, Ragnar Klavan voltou ao Tulevik, onde jogou até 2003. Neste período, ele fez um teste no Sunderland, mas as coisas não foram adiante. Pelo Tulevik foram 2 gols em 28 partidas. A vida do jovem Ragnar mudou em junho de 2003, quando deixou sua cidade natal para jogar na capital da Estônia, Tallinn. O zagueiro foi contratado pelo Flora, principal time de seu país. Logo na primeira temporada ele foi campeão nacional. Ao todo, em sua passagem pelo Flora, Klavan fez 2 gols em 28 partidas. Em agosto de 2004, o Klavan assinou um contrato de empréstimo de 3 meses com o Vålerenga, da Noruega. Foi pouco utilizado. Apesar disso, o Flora renovou seu empréstimo até novembro de 2005. Contrato que foi terminado após apenas mais 2 jogos, também em 2005. Mesmo jogando pouco, Klavan tinha potencial e despertou a atenção de outros mercados longe da Escandinávia, e ele desbravaria o resto da Europa, a começar pela Holanda. O Heracles Almelo, time da Eredivisie, contratou Ragnar Klavan por 3 temporadas em agosto de 2005, por módicos 200 mil euros. Naquele mesmo mês, o Klavan fez sua estreia pelo Heracles, contra uma equipe amadora. Existem zagueiros artilheiros, mas Klavan é mais zagueiro, aquele seu faro de gol só vem em parcelas. Após 95 partidas pelo Heracles, somente 4 gols, nenhum em 2005-2006, 1 em 2006-2007, 2 em 2007-2008 e 1 em 2008-2009. E o estoniano seguiu seu avanço ao assinar com o tradicional AZ Alkmaar, também no futebol holandês. O primeiro contrato de Klavan com o AZ foi por empréstimo, e logo na temporada de estreia foi campeão holandês com seu time, então treinado pelo tão conhecidíssimo Louis van Gaal. Algo que não acontecia desde a década de 80 com a equipe do AZ. Pela equipe holandesa, se tornou o primeiro jogador da Estônia a jogar a fase de grupos da Champions League. Seu espaço no clube veio aos poucos, a titularidade levou um tempo então para ser sua realidade no time holandês. E após 4 temporadas, 104 jogos e 3 gols, Klavan deixou a Holanda para desbravar uma das principais ligas da Europa, a Bundesliga. Ragnar Klavan chegou ao Augsburg em julho de 2012, com um contrato de 2 anos. Logo assumiu a titularidade da zaga do time bávaro, ainda um clube modesto em busca de sustentação na Liga Alemã. Em 2012 e 2013, permanência, o 15º lugar. Na temporada seguinte, um tanto melhor, 8º lugar. Mas foi em 2014 e 2015 que o Augsburg chegou ao seu ápice no futebol alemão. O time terminou a Bundesliga em 5º e Klavan foi um dos pilares do time com sua consistência na defesa e contribuiu para o Augsburg chegar nas competições europeias. O clube alemão estreou em competições continentais na Europa League de 2015 e 2016, temporada em que enfrentou 2 vezes o Liverpool. Nesses jogos, Klopp enxergou o inconsistente Ragnar Klavan e pouco tempo depois vestiria a camisa Red. O Augsburg não teve o mesmo gás da temporada anterior, fechou a Bundesliga em 12º, mas Klavan se manteve em ótimo nível, tanto que em julho do ano passado o Liverpool fechou com o estoniano por 3 anos no maior custo de um jogador da Estônia na história, 4.200.000 libras. Ragnar Klavan estreou pelo Liverpool já em clássico, contra o Arsenal na vitória por 4-3 no Emirates Stadium pela Premier League. Seu primeiro gol veio há pouco tempo, em 20 de setembro de 2016, pela Copa da Liga, em confortável vitória por 3-0 sobre o Derby County.
O estoniano, que se inspirou em Zinedine Zidane, começou no meio campo, como armador. Chegou a ser chamado de Beckham do futebol da Estônia. Vocês já pensaram no Ragnar Klavan como o Beckham estoniano? Já pensou? Bom, ele joga na defesa como zagueiro e como lateral esquerdo e foi o futebolista do ano da Estônia em 3 oportunidades, 2012, 2014 e 2015. Pela seleção da Estônia, a história vem desde cedo. Entre 2002 e 2003, ele integrou as equipes sub-17, sub-20 e sub-21 de seu país. Ainda em 2003, fez sua estreia na seleção principal da Estônia. Desde então, são mais de 110 partidas, 3 gols e também importância suficiente para ser capitão da equipe da Estônia desde 2012. Ragnar Klavan é experiente, pode usar dela para usar os jovens defensores do Liverpool a crescerem em campo. Seu estilo limpo de jogar é o carro-chefe, o que ajuda muito uma liga muito pegada como a Premier League. Ele é um jogador também muito eficiente e útil. E é isso que podemos esperar de Ragnar Klavan, o nosso camisa 17, ao longo da temporada e o futuro muito próximo e distante. Já que destacamos o momento Player Profile aqui no programa, é hora de voltar para a trilha principal para fazer o fechamento do nosso programa. É a hora em que falamos da agenda do clube e fazemos os nossos salves. Bom, o Liverpool enfrenta o Plymouth Argyle no próximo domingo, jogo pela Copa da Inglaterra, FA Cup. Depois, na quarta-feira, dia 11, enfrenta o Southampton pela Copa da Liga, fase semifinal, jogo de ida. E no dia 15 o Liverpool vai até Manchester enfrentar a equipe do Manchester United no domingo, dia 15 de janeiro. São compromissos difíceis, principalmente Southampton e Manchester. E antes de fazer o fechamento definitivo com os salves, eu só queria fazer uma pequena observação. O Melwood Pub passará por algumas mudanças nas próximas edições, não sei se na próxima ou na seguinte. O programa ganhará uma parceria. Eu não farei mais sozinho o programa, terei companhia daqui em diante nas edições seguintes, não sei se exatamente na próxima, como eu já falei. Mas enfim, o programa terá parceria, mudaremos um pouco o formato, mas mantendo a estrutura de conteúdo. Teremos mais debates, mais participação do pessoal que faz parte da comunidade Família Red, né, das páginas de Twitter, Facebook, enfim, pessoal que comanda aí a torcida Red nas redes. Essa galera estará conosco muito em breve, debates com participação de muita gente. Até peço desculpas àqueles que entraram em contato comigo, que ainda não deu para sair adiante, mas a ideia ainda está em gestação, é complicado, as coisas andam devagar e com calma a gente vai chegando lá e o Melwood Pub vai se estruturando para sua nova fase. Eu agradeço a todos pela audiência. Os salves serão especiais para as pessoas aí que muito em breve você ouvirá aqui conosco no novo formato do Melwood Pub. O primeiro salve vai ao Cledi Cavalcante, que é meu grande parceiro daqui em diante. Também um abraço ao Celso Eduardo e ao Eugênio Oliveira do Enfield Brasil, que também são parceiros do peito aí do Melwood Pub, dando uma força muito grande pro programa desde a sua concepção. Também mandar um abraço então aí pros seguintes brothers que muito em breve você ouvirá aqui: o Borba, o Caio do LFC BR News, o pessoal do Diário de Liverpool, o Leandro Martins do LFC Supporters Brasil, o Merseyside Reds BR, o Vitor do LFC Fans Brasil, o Vitor Depré, o Isaac Neto. Também mandar um abraço todo especial ao Duarte do Decop Brasil, que intermediou um pouco desses contatos, um cara realmente que faz muito pela nossa família, pela união dessa família Red em todo o Brasil e também com Portugal. Também quero agradecer em especial ao Wesley Souza, um grande mago do design. O cara é muito mito dos designs. Quem viu nosso logo, nossas artes aí, nossa capa do Facebook, do Twitter, nosso logotipo, que está estampado no YouTube também. Todo agradecimento é pouco para esse mito do design que nos empresta seu talento para também contribuir junto com o pessoal do Enfield Brasil também. Vale todo o abraço. Bom, e é claro, o meu grande agradecimento vai ser a você que segue o Melwood Pub no Twitter, a você que segue o Melwood Pub no Facebook e você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço do fundo do meu coração. Esse trabalho que é feito aqui, ele é um trabalho dedicado. A gente faz como pode, com a melhor das intenções e com o máximo de dedicação.
E por fim, a todos, eu agradeço pela audiência mais uma vez. É sempre um prazer ter você nos ouvindo e nos seguindo. Siga-nos no Twitter, @melwoodpub. Siga lá, @MauricioCola, que é o meu perfil pessoal no Twitter. Siga também o @TheCopBR96 no Twitter, grandes parceiros nossos, @EnfieldBR e outros parceiros do peito nossos também. Siga lá no Facebook, facebook.com/melwoodpub, curta a nossa página, compartilhe com os amiguinhos o nosso conteúdo e também a nossa página, pra gente crescer juntos. Tem um conteúdo diferente e além do mais, você que tem amigos que gostam de futebol inglês e que gostam de ouvir conteúdo em podcast, rádio, enfim, repasse esses amiguinhos. Quem sabe consigam curtir um conteúdo legal, eles curtam o Liverpool, conseguir trazer mais gente para acompanhar o Liverpool, não só o futebol inglês, mas também o Liverpool. Garantir, expandir essa família, que é muito importante essa união do pessoal que é torcedor do Liverpool, que pessoal que gosta de futebol inglês, mas que ainda não tem um time, mas não necessariamente convencer as pessoas a ser Liverpool, mas convidar as pessoas a conhecer o clube através do conteúdo. Quem sabe essas pessoas se motivam e gostam do clube, se apaixonam pelo clube. É esse tipo de coisa que eu quero passar de mensagem. É convidar as pessoas a fazer parte dessa família. E é essa a intenção do novo formato do programa, é abraçar a família Red de uma forma diferente, com voz, espaço, com tempo, aqui no Melwood Pub. Então é importante que você também nos ajude, nos seguindo, compartilhando o nosso conteúdo no Twitter, no Facebook e também se inscrevendo no nosso canal no YouTube. A sua cooperação, seguindo o nosso canal no YouTube, inscrevendo-se, clicando no sininho lá para receber as notificações do nosso podcast quando ele tiver novas edições, na verdade é o que eu peço a vocês, assim, para dar uma contribuição pra gente. O programa, ele é feito do fundo do coração, feito para torcedor Red que gosta do Liverpool, que gosta de ouvir coisa legal e de ver coisas diferentes. Trazer uma coisa diferente para o torcedor do Liverpool. Espero que entendam a mensagem, espero que todos então estejam convidados a até fazer parte desse programa, participações. Bom, tivemos um retorno muito bom de pessoas que gostariam de fazer parte do nosso novo formato, assim, formato de debates, e isso mostra o quanto o programa ele tem um potencial de crescimento. E eu quero estender a minha mão a todos vocês que estão na audiência para caminhar juntos comigo, com o meu parceiro e com os nossos amigos, colaboradores e amigos que vão participar muito em breve do nosso programa, que sigam nessa caminhada, nessa família juntos. O Liverpool precisa de vocês e nós do Melwood Pub também precisamos de vocês, para que nós caminhemos juntos, para que façamos crescer essa família. Quem sabe uma coisa bacana venha a ser construída com esse novo formato. Eu estou me estendendo bastante, mas a mensagem é essa. Nos siga, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, nunca é demais relembrar vocês, @melwoodpub no Twitter, facebook.com/melwoodpub, manda uma mensagem pra gente, comente, sua participação é muito importante pra gente. Também conferir o feedback e também abrir um espaço para o torcedor do Liverpool aqui no nosso programa para fazer crescer essa família. Dito isso, você vai ouvir na sequência o tradicional Poetry in Motion. Aquele abraço, tchau!